Estamos de volta com o programa Sustentabilidade com os nossos convidados André Godin e Roberto Lessa. Bom, pessoal, sabemos que cada empresa tem suas características próprias, umas um pouco mais avançadas, outras nem tanto, enfim. Cada empresa tem o seu momento, o seu grau de maturidade quando se fala em sustentabilidade e responsabilidade social corporativa. Como é que vocês imaginam, e normalmente essas empresas, muitas vezes, a depender desse estágio, se estão mais avançadas ou não, essas empresas muitas vezes não conseguem, apesar desses avanços, aliar a sua estratégia de negócio ao foco da organização, às iniciativas de sustentabilidade. Eu queria ouvir um pouco a opinião de vocês, por que as empresas têm essa dificuldade de alinhar a sustentabilidade à estratégia do negócio? Isaac, eu acho que essa parte talvez seja a parte mais complicada do processo. No caso nosso, como uma empresa que atende o mercado baiano como um todo, tem um porte muito grande, a gente hoje tem aí mais de 5 milhões e 200 mil clientes e estamos presentes em basicamente 415 dos 417 municípios do estado. Quando você começa a tratar desse tema, tá? Você tem que, obviamente, olhar para cima e avaliar o que é que a empresa, o que é que o grupo, o que é que o acionista espera de você em relação a isso. E como é que você integra, na verdade, as estratégias que eles estão traçando com as operações que acontecem na base da empresa. Nós começamos a fazer um trabalho interessante há 4 anos atrás, de um trabalho de pesquisa e desenvolvimento, para que você levantasse e mapeasse todos os processos da empresa e os impactos que esses processos produzem no nosso negócio e na sociedade. Qual o objetivo disso? Era que você, a partir daí, você começasse a ter uma visão clara de como é que você opera hoje e de como é que você poderia operar a partir deste novo conceito. Então, é importante que você, pelo menos, imagine o seguinte: como é que eu faço um projeto hoje para ligar um cliente? Como é que eu ligo um cliente? Como é que eu faço um projeto para construção de rede? Como é que eu corto um cliente eventualmente? Será que essas coisas poderiam ser feitas de uma forma diferente e com menor impacto socioambiental para a sociedade de uma maneira geral? E como é que isso, na verdade, na visão do acionista, deve ser pensado? E como é que isso é linkado com as estratégias de negócio que o grupo, na verdade, deseja ter? Então, eu acho que essa parte talvez seja a parte mais complicada para você conseguir esse entrelaçamento. Quer dizer, o pensamento, na verdade, hoje do acionista, do grande executivo, com o processo que você desenvolve na base e como é que você linka essas duas coisas. Eu acho que aí, obviamente, tem um trabalho constante. Eu acho que a maturidade, eu não acredito que nenhuma empresa consiga atingir uma maturidade plena. Você está sempre aprendendo, você está sempre investindo nisso, mas eu acho que existem algumas coisas que são fundamentais. Primeiro, a vontade de que as coisas aconteçam. Segundo, a clareza nos objetivos, nas estratégias, tá certo? E no que você quer alcançar como objetivo final. E, obviamente, você dá um suporte ao operacional para que as pessoas possam, obviamente, começar a fazer isso. Nós fizemos isso através de uma consultoria que foi muito interessante para a gente, nos ajudou muito a desenvolver e a integrar todas essas peças, mas eu acho que isso ainda tem muito que acontecer. Mas eu acho que isso também difere de empresa para empresa. Obviamente, no caso nosso, a empresa é muito grande. E a gente tem um conceito também interessante, é o seguinte, isso o nosso presidente diz muito, a Coelba ela não se sustentaria como empresa se ela não contribuísse com o desenvolvimento sustentável do Estado. Então, na medida que a gente contribua para isso de forma sustentável, a gente, na verdade, hoje sobrevive como empresa e, obviamente, se desenvolve. Então, tudo isso, de alguma forma, faz parte deste grande bolo que a gente montou e daí a gente ter elevado a sustentabilidade como uma macroestratégia para permear toda a estrutura de gestão para que a gente conseguisse fazer alguma coisa. Temos muito que caminhar, mas eu acho que talvez isso seja digamos, o grande responsável por você evoluir mais ou menos nesse tempo. De seguir em frente, né? Exatamente. Seguir em frente, sempre evoluindo. Não sei o que é que o Roberto acha disso, mas... Nossa situação, como nós estamos participando aí de uma startup, então nós estamos construindo o DNA. Nós estamos construindo toda a parte de como a sustentabilidade pode permear na organização, desde dos nossos fundamentos estratégicos até a operação. Então está sendo um processo no Grupo Aurantiaca muito rico, porque nós estamos fazendo todo um processo participativo. É uma fotografia maravilhosa que você faz. Então, e isso nasceu dos próprios acionistas, quer dizer,
não existe nenhuma possibilidade de fazer qualquer tipo de iniciativa onde a questão de sustentabilidade não esteja envolvida. E nós fizemos uma coisa muito interessante, que a gente julga muito interessante, foi desmistificar essa questão da palavra sustentabilidade. Sustentabilidade, para a gente, hoje no Grupo Orontiaca, está resumindo em 5 pilares. Sustentabilidade econômica, tem que dar resultado. Lógico. Sustentabilidade financeira, o fluxo de caixa tem que Sem dúvida nenhuma. lhe prover. Tem que rodar. Então você não Tem que consegue rodar. sobreviver, óbvio. Se você não consegue pagar suas contas, primeiro, Você você já não sou sustentável. Exatamente. Então, Literalmente. Sustentabilidade econômica, sustentabilidade financeira, sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social e uma outra que nós incluímos, sustentabilidade intergeracional. Essa última eu gostaria de me aprofundar, claro. porque as outras eu acho que falam por si, mas a sustentabilidade intergeracional é que nós criamos no nosso staff a questão de que cada pessoa que esteja exercendo uma função de liderança na empresa precisa indicar e estar formando o seu substituto. Magnífico. Ou seja, ele tem que estar olhando Sucessor. o seu sucessor, porque só tem uma forma dele crescer na empresa, é formar substitutos. E aí você está criando uma sustentabilidade que é a sustentabilidade que permeia de pessoas formadas. Então, voltando às fazendas, quando a gente entende que um trabalhador que está tomando conta de uma determinada área lá, esse cara é um parceiro nosso, ele está sendo formado, nós estamos elevando o nível cultural dele para entender de coisas que técnicos agrícolas entendem. Então, nós estamos acreditando e formando essas pessoas. Nós estamos formando os filhos dessas pessoas nas escolas. Então, montamos uma escola para fazer com que os filhos dessas pessoas tenham uma nova e melhor formação. E aí você está formando uma nova geração de trabalhadores para a nossa empresa, mas também para a própria região. Então, essa questão de desmistificar a palavra sustentabilidade para a gente foi fundamental. E o segundo fato é estabelecer indicadores que façam com que você tenha a medida correta de como você está na questão de sustentabilidade na sua empresa. Não se pode se desenvolver que não se pode medir, né? Exatamente. Sem dúvida nenhuma. Então, não se conhece aquilo que você não pode Sem traduzir em dúvida números. nenhuma. Sem dúvida Então, a gente, em todos os nossos negócios, indicadores são fundamentais. Esses indicadores estão relacionados na parte política estratégica com os fundamentos estratégicos, que são a missão, visão, valores. Outros são indicadores de gestão e outros são indicadores de operação. E criamos esses indicadores de sustentabilidade que são transversais a todos eles. E isso é o que, quando você entra no computador, ou entra na sua sala e liga, aparecem os indicadores que estão... Tem coisa amarela aqui que pode se transformar em vermelho, então vamos olhar para ele com mais carinho. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, está no DNA da empresa ser perseverante, porque como o próprio André falou, não é fácil. A gente falando aqui é tranquilidade, mas na operação é difícil. Muito complicado. E segundo, ter como medir. Vocês falaram um pouco, André usou essa palavrinha que eu queria pegar ela para a gente ir para a próxima pergunta, para a gente continuar nosso bate-papo, quando a gente fala em maturidade. A gente tem aqui, vocês têm um exemplo assim, de duas empresas de setores empresariais bastante distintos e com uma coisa em comum, é que você tem uma operação nova e o Grupo Neoenergia, através da Coelba, já é uma operação, já não vamos dizer antiga, mas uma operação que já tem... Consolidada. Mas que se renova a cada dia. Exatamente. Você pode me contratar para o seu marketing. E aí, vocês certamente devem ter uma opinião a respeito assim, do estado de maturidade, né, das empresas na Bahia. Como é que vocês acham que a maturidade das nossas empresas, as nossas operações aqui na Bahia, em relação à sustentabilidade, comparada com outros estados do Nordeste, como é que vocês avaliariam, em que pé nós estamos nesse sentido? Começando, André, se quiser. Bem, eu faço parte do Instituto Ethos e fui inclusive articulador do Ethos aqui durante 2 anos seguidos. No caso, o Ethos aqui na Bahia, na época, tinham cerca de 54 empresas associadas. E o que a gente viu ao longo desses últimos 6, 7 anos foi um crescimento muito grande das empresas e dos profissionais interessados nessa área. Eu acho que houve um crescimento, sem dúvida. Eu digo sempre que isso é um caminho sem volta. Eu acho que as pessoas, na verdade, não podem hoje pensar em organização
pensar no nosso dia a dia sem linkar com essa questão da sustentabilidade. Seja a sustentabilidade pessoal, a organizacional, a nossa condição de vida. Eu acho que houve, sem dúvida nenhuma, um crescimento, houve, sem dúvida nenhuma, uma evolução, mas eu acho que ainda tem muita coisa para a gente crescer. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, algumas empresas que têm mais condição, algumas empresas novas que têm, na verdade, hoje todo o interesse em desenvolver isso, estão fazendo um trabalho muito legal, mas eu acho que ainda tem muita coisa para ser feita e muita coisa para ser levantada em relação a esse aspecto. Se você me perguntar, André, como é que você viu isso aqui quando você começou lá no Ethos em 2004 e como é que você vê hoje? Sem dúvida nenhuma, eu diria que a gente cresceu muito. Eu me lembro que naquela oportunidade a gente fazia eventos do Ethos específicos para tratar desse assunto e hoje a gente discute dentro do grupo. Às vezes você quer fazer um evento, você encontra 3, 4, 5 ao mesmo tempo. Eu acho que hoje houve uma disseminação desse assunto muito maior. Mas eu acho que tem alguns aspectos aí, por exemplo, a gente está muito preocupado hoje em levar esse assunto para a cadeia de valor. Está muito preocupado em que o nosso fornecedor de serviço pense e aja do mesmo jeito que a gente. Não adianta hoje eu praticar dentro da minha empresa uma determinada postura, uma determinada condição, e lá fora a pessoa que atende meu cliente pensar totalmente ao inverso do que eu faço. Então, eu acho que você tem um trabalho não só para dentro da empresa, mas para todas as empresas que de alguma forma convivem com você e que de alguma forma prestam esse serviço, no caso específico da Coelba. Eu acho que aí existe uma multiplicação. Hoje existem fornecedores nossos que já começam a despontar de uma forma muito interessante nesse tema. E a gente instituiu um prêmio lá, que é justamente um prêmio de incentivo a essas empresas a atuarem nessa área. Elas são premiadas e até remuneradas no final do ano por ações que são desenvolvidas de forma organizada, não necessariamente ações pontuais, porque isso não resolve nada, são coisas que ficam ali e o vento leva, mas coisas organizadas que de fato contribuam para o crescimento da sua organização e das pessoas e, obviamente, contribuam para a sociedade. E você que, até porque vocês têm empresas em outros estados, se falando assim, eu quero pegar nisso, assim, fazer um pouco do bairrismo mesmo. Como é que a gente está? Até porque você tem uma operação na Bahia, tem uma operação em Fortaleza, em Pernambuco, enfim. Se a gente for comparar as nossas empresas com as empresas do Nordeste, você acha que a gente está em que estágio? Um pouquinho mais na frente? Estamos mais ou menos nivelado? Eu diria que, no caso de energia elétrica, a gente está acima da média. Tá certo? Mas tem muita gente hoje que está fazendo muita coisa boa. Acho que o pessoal na área de energia de Fortaleza tem muita experiência legal. O pessoal as nossas associadas, obviamente, que tem o mesmo programa da gente em Pernambuco e no Rio Grande do Norte. E tem muita empresa que está despontando nesse setor com interesse muito grande em se desenvolver nessa área. Então eu acho que eu nos situaria no nosso setor da média para cima. E Roberto, você também que circula bastante aí por esse Brasil afora, o que é que você acha? Como é que você acha que a gente se encaixa aí nesse contexto, principalmente comparando com nossos hermanos no Nordeste? Eu concordo com o André e concordo de maneira bastante orgulhosa de que a gente tem evoluído bastante. Eu me recordo, em 1997, eu fui fazer uma apresentação de um projeto nosso de sustentabilidade em São José, na Costa Rica, numa round table da OEA, Organização dos Estados Americanos, e nós fizemos essa apresentação toda, mas ouvimos uma série de apresentações lá, e eu me lembro de algumas empresas canadenses fazendo apresentações e eu fiquei assim babando, meu Deus do céu, quando a gente vai ter essa realidade lá no Brasil e tal, e na verdade hoje, quando eu me lembro daquilo, né, eu digo, acho que a gente evoluiu muito. E com uma certa diferença, que a nossa criatividade para fazer uma sustentabilidade diferente, criar alternativas e ferramentas, eu acho que nós estamos um pouquinho mais evoluídos, talvez, nesse sentido. Então, eu acho que é isso. Acho que a Bahia realmente está se destacando, tem crescido muito nessa questão. E isso tem a ver com as nossas empresas todas, não só na Bahia, mas no Brasil. Quando a gente falava programa de sustentabilidade, ele olhava para a conta de despesa, investimento. Paz, esse negócio vai dar. E hoje
todas as empresas, quer dizer, é uníssono, olha para a conta e dizer o seguinte: primeira coisa, sustentabilidade resulta em produtividade, maior produtividade. As pessoas têm orgulho de trabalhar em uma empresa sustentável. As pessoas conseguem dizer, vamos fazer com que este produto tenha um resíduo zero, vamos fazer com que tenha menos desperdício. Isso aumenta a sua produtividade e impacta o seu DRE, impacta seu balanço. O balanço social positivo impacta um balanço contábil. Sem dúvida nenhuma. A outra coisa é que quando você trata de sustentabilidade com toda a sua equipe, você cria praticamente um clima de dizer o seguinte: todo mundo agora está atento a todas essas questões da empresa e isso vai gerar um caixa positivo para você. E o marketing, quer dizer, na verdade o marketing a gente nem conta mais, né, André, porque isso virou obrigação. Se você disser, olha, aquela empresa não é sustentável, isso quer dizer, você tem que estar não só pelo seu DNA e tudo mais, por uma questão de sustentabilidade hoje dá resultado e impacta o seu balanço econômico. É isso aí. Pois bem, gente, a gente vai voltar, nós vamos fazer um próximo intervalo e vamos partir para o último bloco do programa Sustentabilidade. Vemos você já já, não saiam daí.